Você com certeza já ouviu falar dos lápis da Léo. Esses lápis são muito famosos, são muito conhecidos por ser lápis ruins, ser lápis horríveis que ninguém deve usar. Mas eu te garanto, esse lápis, todo desenhista iniciante tem que ter ele. Você quer saber o porquê? Assiste o vídeo até o final que eu vou te explicar porquê que você também tem que ter uma caixinha dos lápis da Léo. Quantas folhas você já amassou no final do seu desenho por não gostar do resultado que ficou? Já está na hora de você parar de fazer isso. E para isso eu te apresento a solução do curso Anime Sem Dom. Nesse curso possui 6 módulos que vão te ensinar do zero ao profissional do desenho. Você vai aprender todas as técnicas que os profissionais usam. Confere o link na descrição abaixo, tá por um preço super acessível. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos fazer uma review sobre os lápis da Léo linha Eco. Linha escolar, basicamente. Eu tô fazendo esse personagem do Sandy, tá? Que é um personagem um pouquinho mais simples, é um desenho mais simples. Vocês veem que é um tamanho reduzido, então não é uma folha inteira, não tá assim um desenho normal como eu geralmente faço. E mais pra frente eu explico por quê, tá bom? Eu estou usando a caixinha de 12 cores, eu nem gravei a caixinha porque não tenho, mas não tem muito segredo, assim. Qualquer papelaria tu acha por uns 10 pila, assim, eu usei de 12 cores pra realmente ser o mais acessível possível. Começando pela pele, eu passo um marrom ali, eu passo o amarelo também em algumas partes do desenho, que vai ter um efeito de chama. Então mais pra frente vocês vão ver esse efeito melhorzinho. Mas eu vou fazendo na pele. Isso é uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Eu vou falar basicamente tudo sobre o lápis, não vou nem separar muito de pontos negativos e positivos, vou ir falando. Tem que tomar bastante cuidado com o lápis da Léo, que ele é um lápis que não é muito escuro. Pelo contrário, ele é um lápis bem clarinho. As cores mais escuras, como marrom, um preto, sabe? Essas cores que realmente tinham que ser escura para tu fazer uma sombra no desenho, ela não é muito escura. Então tu tem que passar ela bastante camada, pressionar algumas vezes e não pressionar muito o teu tom base, que é o tom base que é no caso o meu rosa claro, né? Que eu tô usando para fazer a pele do Sandy. Não dá para usar muito forte, deixar ele muito escuro, senão ele vai ficar muito fraca a sombra, tá? Então tem que tomar muito cuidado isso com esse lápis. As sombras são muito claras, então eu usei um marrom, pressionei bastante e agora eu tô passando um preto para dar uma escurecidinha um pouquinho a mais. E ainda ficou bem clarinho a sombra. Realmente não tem muito o que fazer. Aí no olho eu usei só o preto, ali sem muita força ficou esse cinza. Então, isso é um problema bem grande, tá? Dos lápis. O preto, por exemplo, já falando sobre assim que eu não consegui usar só lápis da Léo nesse vídeo, porque tem o terno do Sanji e o terno do Sanji é preto. E o preto do da Léo é muito clarinho mesmo. Então ia ficar um preto muito desbotado, muito ruim. E eu queria meio que 2 tons, eu queria um cinza mais escuro e um preto, bem preto. Então eu acabei usando a Faber-Castell. Mas não vai mudar tanto o resultado, só que realmente eu não queria porque ia ficar bem... Não ia ficar legal. A parte do terno é muito boa, mas é muito grande, assim, uma parte que é bem importante do desenho. E eu não quis usar o da Léo que ia ficar muito claro e aí ia meio que atrapalhar o desenho, mas não vai atrapalhar no resultado do vídeo, que já dá para entender como que é o lápis assim, só olhando pelas outras partes do desenho, tá? Então, agora fazendo o cabelo, usando marrom, em algumas partes em laranja, você vê que realmente não são cores fortes, o pigmento do lápis é fraco. E isso porque é um lápis muito barato, e isso é um ponto muito positivo do lápis, é um lápis super acessível. Então você consegue caixinhas de 24 cores por 12 pila, 15 reais. Claro, depende tudo de onde você está, qual a sua localização. Mas você consegue tranquilamente, assim, uma caixinha grande por um preço bem acessível. E isso é muito bom. Mas é um lápis que não tem um pigmento muito forte, você não vai ter cores tão vivas, as sombras não são tão escuras, os tons de sombra
não são tão escuros, então isso você tem que tomar um pouco de cuidado. Outro ponto que é bem ruimzinho do lápis, é bem ruim do lápis, a mistura dele é muito ruim, muito ruim. O lápis para misturar as cores, ele sempre deixa um aspecto, uma textura no papel, é até meio difícil de explicar. Ele é o único lápis que eu já usei que deixa essa textura. Se tu forçar um pouquinho mais o lápis da Leo Leo, por a mina dele ser ruim, uma qualidade inferior, ela deixa uma textura no papel, então ela fica como se ele realmente tivesse manchadinho, ela não fica aquela coisa uniforme, lisa, não fica. Por mais que você tenha bastante calma, passa bastante camada, ela não vai ficar, tá bom? Isso é um erro do lápis, o lápis é muito ruim para misturar as cores. Mas o ponto positivo do lápis é realmente a acessibilidade, então ele é um lápis assim muito acessível. Não sei se é acessibilidade o nome, mas é acessível o lápis, assim, ele é bem barato, onde consegue ter bastante, consegue pegar caixinhas grandes e os tons que vêm dele são os tons necessários. Você consegue fazer uma pintura legal com ele, sim, você consegue, tá bom? Ele é um lápis que consegue trabalhar, tem esses pontos ruins, a pintura dele, no caso, a mistura dele é ruim. Ele mistura dificilmente, os tons dele são meio claros, isso atrapalha bastante essa pintura, mas você consegue fazer uma pintura bem legal com ele, tá? Esses são os pontos positivos dele, você consegue fazer uma pintura legal, é bem acessível, ele não é um lápis que quebra fácil, não é um lápis que derrete no papel, alguns lápis por ser um pouco mais macio, eles vão mais rápido, então tu desenha um pouquinho, tu faz um pouquinho do desenho, quando tu vê, já acabou assim teu lápis, o lápis já vai diminuindo muito, e isso é muito importante em alguns tons, por exemplo, o preto, que é um tom que tu usa muito, vermelho, marrom, rosa claro, esses tons tu usa muito eles. Então o lápis ter uma durabilidade maior, assim, ajuda bastante, você não ter que ficar comprando sempre uma caixinha de cor para pegar um preto, sabe? Isso atrapalha muito. Então o lápis que ele resiste bem, sim, raramente eu tomo muito cuidado para não derrubar meus lápis, mas quando derruba nunca quebrou a ponta, nunca vi uma ponta quebrada nem nada, qualquer apontador já consegue apontar tranquilamente, é um lápis bem resistente, é um lápis que dá para fazer uma pintura bom e é um lápis bem barato, isso é muito bom, tá bom? Mas agora, tá, isso, você já falei muitos pontos negativos dele e muitos pontos positivos dele. Alguns pontos positivos dele. O veredito final, ele é um lápis bom, assim, ele é o pior lápis, assim, da linha que falam, ele é um lápis horrível? Sim, ele é um lápis muito ruim. Realmente, o pigmento dele ser fraco e ele misturar as cores, isso dificulta muito, ele mistura muito mal. Sério, assim, tem que usar para ter a noção de quão mal ele mistura. Fica um aspecto muito, muito texturizado quando a gente faz as misturas. Não é bom. Ele não é um lápis bom. Ele é um lápis muito ruim. Mas aí a pergunta que fica, mas então por que é bom porque como no começo do vídeo tu falou que é um lápis bom para iniciante? E sim, se você é iniciante você tem que usar. Por quê? Eu te pergunto. É bem simples. Porque esse lápis é ótimo para... Pausando aqui o vídeo para pedir que se você tá gostando, deixa um like, inscreve no canal, compartilha com um amigo, para você ser poucos segundos, mas para mim isso me ajuda demais a crescer o canal. Estamos quase chegando a 600 inscritos, tá? Conto com o apoio de vocês para chegar o mais rápido possível. Eu agradeço de coração pela força que vocês dão, os comentários, isso realmente me motiva muito a continuar, a postar mais vídeos cada dia mais. Então, eu agradeço de coração se você fizer qualquer uma dessas coisas, deixar um like, compartilhar para um amigo, agradeço. Mas agora vamos voltar para o vídeo, tá? Eu vou te explicar o porquê que esse lápis realmente é muito bom para o iniciante. Aprender os fundamentos do desenho, como assim? É um lápis que não mistura bem, então se você tiver pressa, não vai misturar mesmo. Tu tem que agir com muita calma nesse lápis, tu não pode forçar, porque se tu forçar, vai ficar essa textura horrível, as cores não se misturam. Então você é obrigado a ter paciência, você é obrigado a saber trabalhar melhor com luz e sombra, e isso é o principal para fazer uma boa pintura. Esse lápis, por ele ser ruim, ele te ensina a ter paciência, ele te ensina a ter calma. E ainda assim,
somado ao fato de ele ser um lápis bem barato, você vai conseguir usar esse lápis, você vai conseguir ter um fácil acesso para ele, vários tons que vai te ajudar. E aí depois que você pegar uma experiência, você já for melhor na pintura, você pode pular para lápis mais caros e automaticamente melhores, como um Faber-Castell Super Soft, que aí um lápis de uma caixinha de 12 cores está R$30, já é bem diferente, uma Leo Leo. Então assim, você já consegue pular para as linhas superiores. Mas isso você vai fazer depois que você tiver já dominado esse lápis aqui, porque aí você já vai saber fazer luz e sombra. Se você conseguir misturar as cores no Olel, você vai saber misturar em qualquer lápis. Não tem outro. Se você aprender a fazer mistura de cor com o Leo, você vai conseguir fazer mistura de cor com qualquer outro. E o pigmento ser claro, então esse lápis ele vai te ensinar muito a como desenhar corretamente. Então por isso que ele é um lápis incrível se você está começando a desenhar e se você quer realmente ser bom no desenho. Então foi assim que ficou o desenho, espero que tenham gostado. Vou deixar no card aí da playlist de review, que são uma playlist que eu faço review de outros lápis de cor, tá bom? Entra nela, assiste ela para você ver os próximos lápis que você vai adquirir depois do Olel, depois que você dominar esse lápis. Então agradeço de coração se você gostou do vídeo. Até mais, até no próximo vídeo. Tchau!